Hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência e a gente vai trazer aqui para vocês algumas necessidades, alguns conceitos. Oi meninas! Olá! 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 Hoje o nosso assunto é sobre reserva de emergência, que é um assunto de extrema importância e que muitas das vezes as pessoas não dão foco nisso. Às vezes até fala, às vezes até conversa sobre isso, mas não sabe a real importância na prática. Quando a gente tem uma reserva de emergência, a gente vê que em muitas situações a gente consegue se sair melhor. A gente já não fica com aquele pensamento de não conseguir colocar a cabeça no travesseiro porque eu tenho uma pendência financeira para resolver. E a reserva de emergência, ela vem justamente fazer isso na vida da gente, trazer uma tranquilidade, trazer ali um respaldo para que a gente consiga trabalhar, que a gente consiga ter uma tranquilidade financeira mesmo. Como Eu go... que é para vocês aí no dia a dia de vocês, seus clientes? Muitas pessoas buscam essa informação com vocês, ou estão endividados, tumultuados por não ter essa reserva? eu queria só Muita falar uma gente frase procura. Desculpa, Fale. falei na sua frente. Vai lá, William. Não, fale a frase. É Diga. porque é só uma frase que eu acho que representa muito assim o porquê ter a reserva de emergência. É uma frase, não é minha, né? É uma frase do Flávio Augusto, do Geração de Valores. Eu gosto muito dele e acho essa frase assim excelente. Ele fala que estabilidade não existe. E independente da sua situação, é importante que você tenha essa reserva. Eu acho que a reserva fala muito por isso aí, né? A estabilidade ela realmente não existe. A sua vida financeira ela pode mudar, né? Nada tá tão estável. A gente viu aí com a pandemia que ninguém, né? Ninguém ficou tão fora disso aí, né? Talvez até quem é funcionário público vão dizer que, né? Falar eu tenho estabilidade do emprego, mas talvez teve a situação de não conseguir, não vai ter aumento, né? Enfim, toda uma questão aí que pode mudar. Do dia para a noite, tudo pode mudar, né? E se mudar, o que bom que você tenha uma reserva, né? Porque essa reserva ela vai garantir a sua sanidade, né? Eu falo que é a reserva da sanidade. Você não enlouquece, pelo menos você tem um tempo para respirar, ver o que vai fazer, pagar as contas, né? Não passar necessidade. E Isso aí, aí. Liz, e você? Até assim, a Liz é interessante, eu gosto de trazer, porque a gente tem um parâmetro da visão. O brasileiro, as pessoas comparam muito, né? País desenvolvido com país ainda não desenvolvido. Como que é o pensamento das pessoas aí, ô, Liz? Então, eu penso nessa frase que a Flávia falou. O que eu geralmente falo para minhas clientes, eu falo para o pessoal que eu estou em volta, só basta estar vivo para você passar por uma emergência. Eu não acho que não é nem questão do trabalho, porque o trabalho, você depende do seu esforço, do seu tempo para ter aquele dinheiro vindo, né? Então, a partir do momento que você está vivo, você pode passar por uma emergência. Eu estava dando exemplo hoje, a emergência não é necessariamente bateu um carro, queimou a casa. Não é geralmente coisa nesse extremo, mas coisa simples também que se torna uma emergência, né? Então, às vezes, eu acho que a visão de emergência, as pessoas pensam que é uma coisa focada ao extremo, e não necessariamente é. Eu acho que até pensar um pouquinho do dinheiro, destinar um pouquinho do dinheiro em cada coisa, né? E aqui nos Estados Unidos, né, até os americanos e tudo mais, foi feito um estudo ano passado, e eu vou pedir perdão por vocês porque eu não peguei de onde que veio o estudo, mas foi feito que muitos americanos não têm reserva de emergência. Eles não se programam. Um dos gurus aqui, que é o David Ramsey, que é bem famoso aqui nos Estados Unidos, ele indica de você começar pelo menos com US$ 1.000. Aí você pensa, nossa, numa pandemia, o que eu vou fazer com US$ 1.000? Ninguém falou que você tem que parar só porque você chegou naquele número. É o começar. Então, acho que muitas pessoas pecam de pensar, nossa, só US$ 10, nossa, só R$ 10. Começa. E para você chegar no 1.000, 1 milhão, você vai sempre precisar do primeiro passo, que é o primeiro R$ 1, o primeiro dólar. As pessoas esquecem dos pequenos passos que faz a diferença assim. Eu acho que isso que é a parte que tem que pensar como importância. Falando um pouquinho mais do servidor público, eu atendo alguns servidores públicos, né? Porque eu estou nesse meio. E realmente é algo que eles não chegavam nem a pensar.
né, numa reserva, algo que você tenha ali certo e que você possa sacar a qualquer momento para qualquer imprevisto. Porque você já tem, na verdade, já fica ali intrínseco, né, que você tem uma segurança financeira. Muitas pessoas hoje buscam concurso público por causa da segurança financeira. Mas é importante você ter um dinheiro para uma emergência, para uma oportunidade financeira. Depois do livro de T. Harv Os Segredos da Mente Milionária, eu até tinha parado um pouco de falar de reserva de emergência, para ser uma reserva financeira. Só que isso, na mente da pessoa, ela não sabe diferenciar com o que é que ela pode gastar. Né? É uma reserva financeira, eu estou precisando trocar de celular. Eu tenho aqui essa reserva, surgiu ali um desconto no iPhone que não é mais 5 mil reais, está de 3 mil. Isso realmente é uma emergência? A sua reserva financeira serve para isso? Então, eu passei a usar mais a palavra reserva de emergência mesmo e reserva de oportunidade. Dois fundos para coisas diferentes, mas, assim, para coisas específicas, né? Uma voltada exatamente para emergência, que foi isso que a Liz estava falando. Surgiu uma emergência, você vai lá e saca, e depois você repõe. E uma reserva de oportunidade. Um amigo seu tinha uma viagem comprada por 10 mil reais, ele não vai poder mais ir, ele está te vendendo por 5 mil. É uma oportunidade, né? Você tem Amigos, uma por reserva favor, desistam da viagem. Quero viajar mais barato. Eu acho, Fica a eu acho dica que aí, amigos. um ponto muito legal que a Williana tá falando aí, realmente, é o que volta. Em outras lives que nós falamos aqui no perfil, comportamento. Né? Eu também não gosto de transferir o assunto reserva de emergência com outras palavras, porque eu quero que a pessoa, não que eu quero, né? Mas o nosso comportamento, ele tem que ser um comportamento de alerta. Quando você fala que é uma reserva de dinheiro, reserva de dinheiro pode ser qualquer coisa, você pode usar para qualquer momento. E às vezes, o que para mim é emergência, não é emergência para vocês. Então, é você realmente ver o seu comportamento e de que forma você interpreta isso. Igual você estava falando do servidor público. O servidor público vai ter dinheiro para sempre, de acordo com o que ele está nesse trabalho. Porém, aquele dinheiro que está entrando está sendo para custear o custo de vida dele, né? Será que ele está realmente separando um pouquinho para o que ele vai considerar emergência? Eu acho que esse comportamento tem que ser ajustado. Você vê, não é o dinheiro, é o comportamento. E eu acho também uma facilidade de crédito, né? Quem é servidor público tem facilidade de crédito, né? Então, às vezes, eu já escutei isso, porque eu já atendi também funcionário público, já tive cliente funcionário público. E aí falou pra mim assim, se surgir alguma coisa, assim, eu consigo crédito do dia pra noite, assim. Do dia pra noite eu vou no banco, e eles me dão dinheiro, a taxa é baixa, desconta no meu salário lá, não vou nem ver. E aí vai até, acho que a gente pode estender, né, para quem não é funcionário público, mas às vezes também tem um crédito fácil, né, vamos dizer assim, se a pessoa constrói um nome, vamos dizer assim, né, entre aspas, esse nome, e ela tem, por exemplo, um cartão de crédito com limite muito alto, que permite ela, inclusive, sacar dinheiro com esse cartão. Tem gente que fala, se acontecer uma emergência amanhã, o que você faz? A pessoa fala, eu saco dinheiro do meu cartão tem um limite altíssimo, eu não uso ele, eu uso metade, então assim... Tranquilamente eu passo ali no pronto atendimento, tiro o dinheiro e pronto, depois resolvo o que eu vou fazer. Depois eu vejo o que eu vou fazer, né? E qual que é o maior problema, né, gente? Acho que é importante a gente falar qual que é o maior problema da pessoa que não tem a reserva de emergência e usa desses artifícios, né? De pegar um dinheiro emprestado, de recorrer a um cheque especial, um cartão de crédito, ou até mesmo ao investimento que acabou de fazer. Às vezes a pessoa está construindo a carteira dela de investimento, ela acabou de fazer, acho que a Fabi vai poder falar isso aqui com até mais propriedade, porque ela trabalha mais tempo com isso no sentido da previdência privada aí, que muita gente faz, só que ela, como não tem a reserva, toda a emergência que vem, o que ela faz? Ela fala, vou lá sacar o meu investimento. E muitas vezes, né, gente, como a gente já vem falando aqui, a gente precisa que esse investimento fique durante um tempo, para que ele tenha alguma vantagem. Então, dependendo da estratégia que você criou ali para montar a sua carteira, você não pode sacar o dinheiro a hora que você quer. Não é assim, né? Não pode ser a hora que você quer, do jeito que você quer, porque às vezes você tem até perda, né? E aí a pessoa fala, isso não é para mim, investimento não é para mim, é difícil, eu já precisei porque minha mãe ficou doente. Às vezes a gente não é nem a gente, às vezes você fala assim, eu sou super saudável, como bem, faço atividade física, eu não vou ficar doente.
Mas você não tem ninguém que possa depender de você, às vezes um pai, uma mãe, um filho, enfim, alguém da família próximo que... Como é que você faz, né? Se chega uma situação dessa, assim, que alguém adoeceu, tá muito ruim, precisando da sua ajuda, você vai falar, não vou ajudar? Normalmente todo mundo vai ajudar. E aí ter a reserva Nesse te caso, ajuda, né? Flávia, até um bichinho de estimação que a gente tem. Um Sim, bichinho de ótimo, estimação que muito você bem tem, lembrado. porque, por Muito bem exemplo, lembrado. assim, eu tenho um plano de saúde. Se eu fiquei doente, eu vou me recorrer a um pronto-socorro, o máximo que eu vou Sim, gastar ali a é um remédio. coparticipação. Agora, o É, bichinho que você tem, É. não fica barato. Você tem que fazer uma não fica. cirurgia de emergência. E a gente vê muitas pessoas, às vezes, que já estão numa situação complicada, financeira, Uhum. endividada, não tem essa reserva e ainda busca um animal de estimação para complementar alguma coisa dela ali, que às vezes não é o momento. Até antes de adquirir um animalzinho, que seja um passarinho, gente. Busca. Ó, minha irmã tinha um hamster. Eu odeio hamster. Eu abomino esse bicho. Para mim é um rato. Não gosto. Ai, Ela tinha tadinho. um hamster. O hamster dela deu um tumor, ela gastou quase que, não sei se foi 300, 500 reais por conta do hamster e, assim, até para sacrificar ele, ela teve que pagar. Então, assim, é custo, gente. Ai, que É, dó. é um custo. Tudo é Então, custo. assim, a É gente precisa verdade. pensar. Eu, como a Uliana disse aí, eu sempre trabalho falando de reserva de oportunidade e reserva de emergência. E a neurociência explica isso, que foi o que vocês falaram aí, foi o que a Alice falou, a questão do comportamento, né? A questão é que o que a gente coloca na cabeça, como a pessoa não tem o hábito já de fazer essa reserva, ela não adquire o hábito também de como pensar nisso. E aí o cérebro dela entende, emergência vai ser só para emergência, por isso que a gente tende a trabalhar a oportunidade. E eu parei de falar, eu só falava oportunidade. Eu parei de falar oportunidade justamente pelo que vocês falaram, porque a pessoa ela Uhum. não entende, ela não busca. Da mesma forma que a neurociência explica emergência, problema, ela explica oportunidade, gastar a hora que eu quero. Então, o que tem que ficar claro na cabeça da pessoa é, de fato, o que você precisa. A reserva de emergência, de oportunidade, ela entra no curto prazo, que foi o que a Flávia já disse aí. Eu vejo isso todos os dias aqui. As pessoas fazem a previdência, que é algo que a gente pensa a longo prazo, e não é longo prazo de um ano. E aí, no primeiro ano, a pessoa vem, a maioria das pessoas vem em resgate. Por quê? Falta de planejamento. Então, se eu penso, é para emergência, a emergência vai aparecer. Só que a emergência ela já aparece a qualquer momento. Você fica doente, você fica gripado, o seu bichinho, tudo que a gente falou, um pneu fura, um carro estraga, você faz uma revisão. Então, a partir do momento que você faz essa reserva, você já não vai ver ela mais como emergência. Aquilo ali está inserido no cenário da gente do dia a dia. Qualquer um está no risco disso do dia a dia. Então, o que eu preciso pensar é nisso. O primeiro momento, o que é que a gente tem que fazer? Quando a gente fala de investimentos, reserva. Essa reserva que vai trazer para mim esse sossego, essa tranquilidade no primeiro momento. E Até aí, para equilibrar as finanças, né? sim, aí à medida que isso vai melhorando, a gente vai mudando esses prazos. Como a Alice disse, vou começar com 1.000, tá? Aí eu alcancei 1.000, é o suficiente para ser minha reserva? Não, não é, então eu continuo. Foi o suficiente? Então agora eu vou mudar as etapas. São etapas, é construção. Então, Verdade. outra coisa que eu queria ressaltar, que vocês falaram sobre o cartão de crédito, né, isso aí que pode ser sounds até, eu não sei como fala em português, mas o cartão de crédito você usar, você pode usar para uma sua reserva, porém, você tem que ver a consequência disso. O negócio não é a forma de pagamento. Você pode pegar a sua reserva, o dinheiro lá em cash, você vai lá e paga, eu vou pagar em cartão de crédito, que eu tenho esse monte de limite, igual a Flávia falou, porém, como que você vai pagar essa conta depois? O que é isso que vai pesar. Não é a forma de pagamento. Se você vai pagar no débito, que você vai lá no caixa automático, ou que você vai pagar no cartão hoje, e o amanhã. Porque tem, de novo, voltado ao comportamento. A dor de cabeça, o estresse. Se é com um pet, se você tem seguro... Aqui nos Estados Unidos, a gente tem seguro pro pet que você pode ter. Porém, tem os copay, que é o... Como que fala em português o copay? Copay é o... É a coparticipação que a gente A chama aqui. coparticipação, isso. Tem a coparticipação que você tem que pagar. Então, essa emergência você pode usar para pagar a coparticipação. E não só do PET, tem um seguro de saúde aqui nosso mesmo, que tem a coparticipação. Então, assim, quando se tem emergência, é tudo mais caro.
Então, por mais que você fala, vou usar cartão de crédito, você vai usar, pode usar sim. Porém, como que você vai pagar depois? Isso vai influenciar diretamente no seu orçamento financeiro, na sua casa, o dinheiro que está entrando. Se você não tem essa clareza, não tem esse entendimento, vai sim complicar. E às vezes não é o suficiente. Eu não sei se vocês têm por aí, mas aqui em Salvador tem empréstimo no cartão de crédito. Se uma pessoa tiver uma emergência, ela pega esse. Não é no limite, não. Você vai aqui na. Não sei nem se são agências, mas você vai aqui numa agência, passa o cartão de crédito, ele te dá R$ 1.000 e você paga em 12 vezes de 99, por exemplo. E as pessoas pensam assim, pô, R$ 99 é uma parcela que eu não vou nem ver. Só que você está pagando juros e vai somar isso a outras despesas que nesse meio período, né, nesse um ano, pode acontecer muita coisa. Pode acontecer uma pandemia, como a que a gente viveu, podem acontecer vários desempregos, né, que a gente passou e ainda está passando por isso, crise financeira. Então a gente não sabe o que é que pode vir nesse tempo. Por isso que é interessante manter uma reserva financeira, manter um certo valor, né, relacionado à reserva financeira, de acordo com o seu custo de vida, de acordo com o que você possa necessitar lá na frente. Eu vi nessa pandemia muita gente que ganhava bem e que passou muito tempo antes da liberação do auxílio sem salário nenhum, sem dinheiro nem para comer, precisando de auxílio da família. Então, assim, a pessoa ganhava R$ 10.000. Será que não podia tirar R$ 1.000 ali para fazer uma reserva para um momento como esse, como uma crise dessa, ter pelo menos alimentação garantida? Não tinha nada. Então, assim, é pensar um pouquinho no futuro, é pensar nas emergências, no que possa acontecer, nos imprevistos. Eu tive um problema aqui em casa na pandemia, no meio do ano passado. Minha casa é forrada, mas tem telha, é de telha em cima. E vazou alguma coisa, pingou a casa toda, tive que destelhar a casa toda. Assim, no momento de crise, no momento em que meu marido, ele também teve que parar o serviço dele, porque ele trabalha com engenharia civil e foi proibido trabalhar. Um gasto enorme com pedreiro, com material, tudo aumentando, tudo difícil. Se não tivesse reserva, como é que estaria nessa situação? Né? Como é que eu ficaria no meio desse furacão de acontecimento? A gente tem que minimamente esperar ou se programar para algo, mesmo que a gente não queira que aconteça, né? A gente não quer que aconteça imprevisto, não quer que aconteça um acidente, não quer que ninguém fique doente, mas pode acontecer. Então você tem que estar preparado para essas coisas. Como uma coisa também importante. Você preparado. Só complementar uma frase bem rapidinha que a Williane falou, só vai ser bem complementar. Eu já precisei me afastar pelo INSS também do trabalho uma vez. E eu não sei, né, se todo mundo tem. A gente tem aqui direito, né, ao auxílio ao INSS depois que se afasta, depois de 15 dias, né? E quem te paga é o INSS. Gente, o INSS demorou 3 meses para começar a me pagar. Então, se eu não tivesse nenhum dinheiro, teria morrido de fome, tinha ficado sem pagar. E aí, gente, vem um tanto de situação. Se você não tá equilibrado, e você o tá juro do seu devendo, cartão, ele não ia tem pagar, prestação. né? Ele ia te dar. Claro que não. Na verdade, você recebe um valor menor do que o que você recebe efetivamente, né? Porque eles fazem uma conta louca lá. E você não recebe o valor que você recebe todo mês, você recebe um valor menor. Enfim, o que eu tô querendo falar é assim, não se peguem a isso, sabe? Essa coisa assim, mas o governo vai me dar. Mas se eu ficar doente, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo. Eu já tive caso de uma pessoa que precisou o seguro e olha o que aconteceu. Ela contratou um seguro. E quando ela precisou do seguro, o dia que ela precisou fazer o resgate, a sede do seguro pegou fogo. E aí eles não conseguiam saber se a pessoa... Enfim, pegou fogo, computador, papelada, tudo. E eles tiveram uma dificuldade, claro, depois resgatou, pagou, mas não foi algo que pagou do dia para a noite. Mas isso é um caso extremo. Gente, mas pode acontecer. Pode acontecer um monte de coisa. Então, assim, quando você tem algum dinheiro, né? Como a Alice falou, às vezes, tudo bem, eu tenho dinheiro. Eu faço muito isso, gente, porque eu adoro passar as coisas no cartão de crédito para ganhar ponto. Então, mesmo que eu tenha dinheiro, eu passo no cartão, depois eu vou lá e pago. Eu também não faço não é o meio de pagamento. O que eu quis falar no sentido do cartão de crédito é assim, o cartão de crédito não pode ser o seu dinheiro. Ele não é seu dinheiro, ele é só ser sua meio de reserva. pagamento. Não pode ser sua reserva. Cartão é cheque especial, né, Flávia?
Cheque É. especial também é outro Porque são problema. os dois créditos mais caros que a gente tem no mercado. Muito. Chega até, aqui no Brasil, 400% por ano, se você dever. Chega a E 400. o que, Então, o que Eu quero a Liana ressaltar. disse aí, a questão de usar o cartão de crédito, o empréstimo, como tem essa facilidade aí do empréstimo, não é só ele somar, porque se for só mais uma parcela de 99, de 50 e somar as outras, vai ser só mais uma. O que eu vejo mais sério nisso daí é que as pessoas que eu atendo aqui viram um vício. Então, elas não vira. param só nisso, e não somam com o que já tem. Eles fazem esse. Aí você viu que teve a solução, você vai lá e faz outro. Aí aconteceu de novo, você vai lá e faz outro. Então, assim, acostuma com o que é errado, mas não acostuma com o que é o certo. Ao invés de eu fazer esse de 99, assim, é o pós-antecipado. Por que que eu não faço o antecipado, né? Por que que eu não pego esse dinheiro antes e já faço essa economia? E guardo isso antes para que eu não precise fazer isso. E a hora que vem é um ciclo. Você pega um para cobrir o outro, que pega um para cobrir o outro, e aí chega um ponto que não começa a ver as taxas. A taxa não vai importar mais. E aí as pessoas perguntam, qual que é o valor para começar uma reserva de emergência? É muito simples isso. Eu falo assim, o valor é o valor que cabe no seu bolso. A gente chegou até a comentar isso em outras lives. Como que eu começo a fazer meus investimentos? Existe um padrão dos 10%, para quê? Para que seja um padrão, para que seja um norte. Mas talvez nesse momento eu não posso começar ali com 10%, mas eu posso começar ali com R$ 10, com R$ 20. O importante é que inicie para sair desse processo, desse ciclo vicioso aí de empréstimos, de dívida, para equilibrar esse financeiro e aí sim ter essa tranquilidade. Como que vocês veem isso aí? Como que vocês orientam? Eu tenho um bom exemplo para te dar, Fabi, porque eu estava falando com a cliente semana passada que ganha um salário consideravelmente bem. E ela não tá aqui porque ela ia saber que ela tá falando dela. Ela só tem $200 da reserva de emergência dela. Eu dei uma bronca, mas não foi uma bronca muito pequenininha, não. Foi uma bronca bem grande nela. Porque eu falei, como você tem vergonha? Você deveria ter vergonha na sua cara de falar pra mim que você tem $200 de reserva de emergência. Por quê? Ela entende o fundamento de reserva de emergência, mas ela não entendia na cabeça dela como direcionar o dinheiro dela. Essa parte que você falou dos 10%. Porque às vezes você começa a olhar, como que fala? Obesidade de informação. Uma pessoa fala isso, outra pessoa fala isso, outra pessoa fala isso. Ela ficou travada e falou assim, Liz, sinceramente, eu não tô conseguindo me organizar para tomar essa decisão de como eu monto essa reserva de emergência. Ela não conseguia entender por onde começar. Porque uma pessoa falava uma coisa, outra pessoa falava outra. Ela falou, eu fiquei travada, não sei o que eu faço. Então a gente fez esse direcionamento e para ela hoje ficou uma coisa mais clara, virou uma coisa meio que automática. Então, às vezes, a gente pensa que precisa de uma fórmula perfeita. A gente pensa que precisa receber muito dinheiro para começar a nossa reserva. Gente, começa pelo primeiro passo. Qual que funciona para você? Aqui na realidade, nos Estados Unidos, tem muitas pessoas que recebem por semana. Então, vamos dizer que você recebe $100. Pausou. Vamos dizer que você recebe $100 por semana. $10 que for já vai auxiliar você a começar a fazer essa reserva. Se você está no Brasil, você recebe R$ 500 por semana ou R$ 500 por mês. Se 10%, que é R$ 50, vai ficar pesado, tira R$ 5 que for, R$ 10 que for, e faz isso se tornar automático, porque não é a fórmula mágica que a Fabi vai dar, que a Flávia vai dar, que a Williana vai dar. Não é isso. É você entender que isso é importante. É você entender que a partir do momento que você está em pé, você pode cair. A partir do momento que você tem pessoas na sua família que podem precisar de você e você tomar a decisão do quanto é importante para você. 1% hoje vai fazer a diferença amanhã. Eu acho que essa que é a mensagem que eu gostaria de falar e não ficar focando. Tem que ser, se eu não tiver 10%, eu não vou separar. Não, gente. Comece com alguma Você sabe coisa. que isso pega, né? Isso pega muito, né, Liz? As pessoas falam assim, mas eu não tenho, eu não faço porque eu não tenho condição, é 10%. E aí é o caminho neural novamente trabalhando ali, te impedindo de fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Exatamente. E a gente já falou, né? Que pode começar com qualquer valor. Tem aí CDB que você começa a investir com R$ 1.
Então, CDB com R$ 20, R$ 100, independente Gente, do as valor, contas você pode remuneradas, começar. né? No A caso Nubank, é importante, aí talvez a gente entre até no outro ponto aqui, acho que a gente já pode entrar, já está na metade da live aí, de falar assim que o mais importante desse investimento não é a rentabilidade. Esse investimento, a gente não vai focar em dobrar o dinheiro, em conseguir muita coisa. Não, a gente vai focar em criar o hábito. Você precisa todo mês colocar um pouquinho, como as meninas acabaram de falar aí. Exatamente isso. Cada mês coloca um pouquinho, e coloque num lugar que você consiga resgatar com facilidade, ou seja, com liquidez diária. Porque quando a emergência chegar, ela não vai esperar 30 dias, dependendo, né, para você poder sacar esse dinheiro. Não vai esperar, não, essa semana a bolsa não tá muito boa, então não posso vender minha ação, então vou esperar até semana que vem. Não dá, gente. Dependendo da emergência, da situação que acontece, você precisa do dinheiro na hora. Então, esse dinheiro é um dinheiro, inclusive aí a gente pode falar um pouquinho aí quais são as opções, a gente fala as que tem aqui no Brasil, que são bem diferentes da Liz, né? Antes de falar as opções, já que você já abordou o assunto aí, falar como formar essa reserva. Pode começar com qualquer valor, mas qual que é o montante ideal para que se tenha numa reserva? Sim, sim. É importante então a pessoa ter noção de quanto que é os gastos dela, né? Então, quanto que ela precisa para viver no mês. Porque isso é diferente do valor dos seus recebimentos, né? Do seu salário ali, ou do montante que você recebe cada mês, dependendo, né? Tem gente que tem essa renda variável. Então, mas quanto que ela gasta? Ela precisa ter essa noção de organização. Sabendo quanto que ela gasta, ela deve ter, no mínimo, 6 meses guardados desse dinheiro. Quando a pessoa não tem uma garantia, né, ali da carteira assinada, que eu também não acho que é muito garantido, mas enfim, se ela não tem uma certa garantia, o ideal é que ela tenha 1 ano desse valor dos gastos dela, né? Então faz a conta de quanto você gasta ali no mês que você considera como algo essencial, que você não vive sem, então moradia, transporte, alimentação, né, saúde, e quanto que você precisa disso, e faz essa multiplicação. E eu acho bem importante falar, porque às vezes quando eu falo isso, muitos clientes falam assim, nossa, mas 1 ano, principalmente quem é autônomo, né? Fala, nossa, eu vou demorar muito tempo para conseguir chegar nesse dinheiro todo que eu preciso para 1 ano. Só que, gente, você precisa começar. Você vai demorar mesmo. E vai demorar ainda mais se você custar a começar. Quanto mais você demorar, pior vai ser. Então, vai aos pouquinhos, cria o hábito. Primeiro, cria esse hábito de todo mês colocar esse dinheiro. Depois, cria um planejamento de quanto seria o ideal para você colocar todos os meses para conseguir chegar num prazo determinado. E vai levando. Eu acho que a reserva de emergência, a gente tem que pensar também que é algo muito dinâmico, né? Eu gosto de pensar assim, é dinâmico. Aconteceu uma reserva, gente, você vai lá, usou, depois você continua repondo, depois você continua, né? Para sempre você vai estar nesse movimento lá de fazer a sua reserva de emergência e usar ela no momento oportuno, no momento, né, necessário, hein? E depois volta a fazer ela crescer, né? Mas tem como gente, o por Pedro exemplo, disse aí, funcionário passo a público. passo. Vai no Funcionário passo a público passo. gosta muito dos 3 meses, né? Ele fala assim, não, só 3 meses pra mim tá bom, porque eu tenho mais garantia do que todo mundo. Eu falo até 3 meses, justamente para começar. O ideal mesmo Isso. é o que a Flávia falou, de 6 meses. Mas como às vezes parece muito longo e estendido, aí eu costumo falar, pelo menos 3 meses precisa ter. O que a carteira traz, o CLT traz, não é a garantia, é uma tranquilidade, porque ele tem direitos a receber que um autônomo não tem, que um profissional liberal não Isso. tem para receber. Então, hoje, eu sou profissional liberal. Hoje, se eu não tenho a minha renda, se eu não posso trabalhar, fico doente, eu não tenho nada que me dar esse respaldo. Então, por isso que é importante ter essa reserva dessa forma, porque ela vai acontecer. Lá em casa é um exemplo claro, nós 2 somos autônomos. Então, veio pandemia, nosso segmento não foi tão afetado, mas não deixou de ser afetado também. E aí você precisa ter, diante de todos os investimentos, e como a Flávia disse, é muito dinâmico. Eu vou ter ali 1 ano, 1 ano vai dar quanto lá? Tem 100 mil. Eu não preciso deixar esses 100 mil com tanta liquidez imediata. Você vai trabalhando isso. O profissional ajuda a trabalhar isso. O entendimento que eu falo dessa reserva é o quê? Se eu tenho um custo de 5 mil, eu sou autônomo, então eu vou ter que ter 60 mil ali guardado. Pelo menos 60 mil é a brincadeira para eu começar o jogo do meu investimento ali, da minha reserva.
Aí comecei a brincadeira, eu sei que 60 é para essas reservas, é para essa necessidade. Acima disso, eu sei que eu posso alongar um pouco mais, eu posso arriscar um pouco mais, eu posso brincar mais com esse recurso, né? E aí vai muito da necessidade, do perfil de cada um. Eu falo, quando eu você fez a atendo, conta. Ah, desculpa quando aí. eu atendo os servidores públicos, eu sou uma das que fala que é assim, para iniciar 3 meses, tá o ideal, porque assim, o salário é alto, você já começa a diversificar a partir dali para os objetivos de curto, médio e longo prazo, porque fica muito distante. E aí eu vejo o sentimento deles de angústia, porque você não está realizando nada, você só está simplesmente fazendo uma reserva. E aí, a partir daí, a gente já começa a investimento para médio e longo prazo, já investir ali aqueles 10%, né, do perfil conservador em renda variável, já começa isso, já no passo a passo para a evolução dentro dos investimentos, mas com aquela segurança, porque querendo ou não, o servidor público, ele tem uma segurança financeira, né? Você só não vai receber mais salário se você sofrer um processo administrativo disciplinar, que é muito difícil para que você saia do Estado. Ou se ele pedir para sair. Então, ele tem essa segurança financeira, tem aquele salário. Porém, os imprevistos acontecem. Então, você precisa ter aquele valor guardado. Eu tinha outra coisa para falar, acabei esquecendo. Pode falar, Alice. Não, que eu tava falando Esqueci. que eu ia fazer uma conta simples, né, para dar um susto pro povo aí, mas eu acho que a Fabi já fez isso. Mas eu vou falar agora em dólar, né? Porque ela tá falando em real, 60 mil reais, não dá nem, tá dando o quê? 10 mil dólares quase, né? Porque 10 o mil dólar dólares. tá na faixa de 5 pontos. Então, vamos pensar numa pessoa que tem um custo de vida de 10 mil dólares, né? Precisa de pelo menos 30 mil para os primeiros 3 meses. Aí você fala, será que tem uma pessoa juntando esse dinheiro? Será que a pessoa tá preocupada em pensar nisso? Será que a vida dela, com esse 30 mil dólares nos 3 primeiros meses, será que ela tem essa noção do tamanho dessa reserva? Eu acho que não é pensar no número, no meu ponto de vista, não é pensar especificamente só no número, mas quando você olha nesse número, será que não dá um susto de você pensar, caraca, meu custo de vida tá alto, hein? Eu tô dando prejuízo para mim mesmo. Será que você não pode realmente voltar a olhar o seu custo de vida e começar a pensar, será que eu preciso de Disney Plus, HBO, Hulu, Amazon Prime, e os outros ainda que eu esqueci, Netflix? Será que realmente eu preciso manter para aquele custo de vida, para minha reserva suprir essa necessidade? Então, gente, não é só simplesmente olhar no número. É olhar realmente como é que está a sua vida hoje, né? Uma emergência, ela não vai bater na porta e vai falar, olha, é emergência, vamos fazer a emergência agora na sua vida. Não vai acontecer isso. Vai acontecer no momento mais inoportuno que você pensar. E um tapa na cara que o brasileiro está levando é isso que está acontecendo na pandemia. Muita gente está falando, eu sou saudável, não vai acontecer comigo. Quantas pessoas saudáveis pegou o Covid e faleceu? Quem que não conhece? Tem pessoas famosas, que eu não vou colocar nome aqui, mas tem pessoas famosas que aconteceu isso, infelizmente. Então, assim, não tem como você sortear e falar, nunca vai acontecer comigo, né? Infelizmente, você tem que se preparar, porque tudo é custo. Então, não pensa só no número. Nossa, até morrer, né, gente? Morrer tem um custo muito alto. E, inclusive, aqui no Brasil, a gente, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, até não vou fugir do assunto, não, mas só entrando, assim, né? Quando a gente fala com a pessoa, assim, seria bom você pensar em ter uma assistência funerária, já contratar isso, né? Existe, né? A pessoa fala, que tá doida, tá agorando minha morte, né? Tá querendo que eu morra? E não é isso, gente, é prevenção. Porque hoje, quando você morre, vai contratar um serviço funerário na hora que a pessoa tá lá já morta. É super caro, é super difícil. E é uma emergência. O que você vai fazer? Você vai esperar? Não, não vou enterrar agora, não. Espera um mês, porque mês que vem eu tenho dinheiro. Não dá, né? Minha família é toda do interior, então todo mundo tem. Gente, tem que ter. A gente tá falando de emergência mais voltada à saúde, ao pessoal, mas tem outras coisas voltado à nossa casa, onde que a gente mora. Por exemplo, a Liliana deu o exemplo aí da casa dela, do telhado. Aqui nos Estados Unidos, a grande maioria das casas, elas têm basement, que é o porão embaixo da casa, né? Aqui na minha casa, né, aconteceu uma emergência, né? Uma semana atrás, eu tava te ouvindo e eu tava lembrando. Nós temos um basement, e meu basement ele é um full basement, você consegue ficar em pé, e é onde que eu brinco com a minha filha e tudo mais. Choveu aqui nos Estados Unidos, que aqui é tudo exagerado, né? Começou a chover, e chover, tipo, muita água.
E a bomba, a gente tem bombas que ficam no lado de fora da casa para não deixar que inunde, né? A bomba parou, de repente começou a subir água, subir água, subir água. E antes de chegar na parte onde eu brinco com a minha filha, tem uma área, uma captação, né, para esses casos da bomba parar de funcionar. E aí meu marido me chamou e falou assim, tá entrando água na casa, tá entrando água, vai inundar tudo. E a gente ficou com medo, porque a bomba literalmente parou de funcionar e a segunda bomba, ela deu conta de manter isso. E a gente ficou preocupado, porque falou, o que a gente vai fazer com essa bomba? A gente tem que manter agora. A gente não sabia se a gente ativava o seguro da casa e quando você ativa o seguro, aumenta o seu custo para os próximos meses, ou se a gente mexia na nossa reserva e comprava uma outra bomba. Então, isso no momento de desespero. Então, você imagina, a casa enchendo d'água, chovendo, criança chorando, o meu marido brigando, né? E agora o que a gente faz? Eu sou mais exagerada do que ele, e ele, né, não sabia o que aconteceu. A chuva parou. Nesse que a chuva parou, ele falou assim, vou ver o que aconteceu com essa bomba, né? E ele começou a fuçar, a bomba voltou a funcionar, então a gente não teve que usar, né? De comprar, gastar dinheiro com isso. Então, o que eu quero passar para vocês não é só o estresse que causou isso. Causou estresse entre eu e ele, causou estresse a minha filha ver a situação, causou estresse da água que tem entrada, mas a gente viu que o sistema que a gente tem aqui, ele é ok, né? Não alagou toda a casa. E o estresse de talvez não ter o dinheiro para comprar uma bomba nova, que seria aí em torno de $4.000. Um dinheiro que eu tenho na minha reserva de emergência, mas eu falei, gente, e agora que a gente passa? Agora, imagine se eu não tivesse. Não é na nossa saúde, mas na nossa casa. Só que ao mesmo tempo, essa reserva alivia a gente com o estresse de saber que a gente poderia... Influencia, né? Cuidar disso, é verdade. Influencia então, na assim, saúde. Exato. Então, não fica pensando somente no número. Não fica pensando, preciso de 10%. Não fica pensando, preciso de 3 meses ou minha vida para. Não. Faz um passo de cada vez. Começa de um pouquinho e vai se preparando, porque a sua saúde mental também precisa dessa paz. O que a Flávia disse aí, esse momento que a gente está vivendo da pandemia, de não ter um auxílio funeral, existe alguns passos que a gente pode fazer para estar antecipando. Isso aí é uma segurança, é fazer uma assistência funeral. E muitas pessoas não pensam dessa forma mesmo. Então, assim, o seguro de vida, ele vem trazer esse respaldo também. Mas muitas pessoas têm essa ideia aí, Flávia, como você disse aí, após a morte, tem pessoas que a gente encontra que não têm a condição de fazer o inventário da família. Às vezes tem muito dinheiro e não tem a condição de fazer o inventário. Por quê? Porque não se prepara, não forma essa reserva, não faz esse planejamento. Então, assim, a base de tudo, resumindo, é o quê? É investir. Investir, você começa com a reserva. A reserva ela é tão falada porque ela faz parte dos investimentos. Só que ela tem uma dinâmica diferente. É a dinâmica de ser de curto prazo, de seguir alguns parâmetros para trazer essa tranquilidade. E o que você ia falar aí, a questão dos investimentos. A reserva, ela traz paz financeira, ela não te traz rentabilidade. E aí, quais os investimentos? A gente falou um pouquinho de investimentos também na live passada. Lá está mais completo, você vai achar lá para começar os seus investimentos. Onde que pode começar, que a gente falou. Mas só para dar uma recapitulada aqui. Fala aí, Flavinha, as meninas complementam. Qual que é os investimentos para que a gente tenha essa paz financeira? Hoje, assim, como eu falei, né, antes, a gente tem que pensar muito que é um lugar que não vai render muito, né? Ele vai render pouco, mas não precisa ser na poupança, né, gente? Às vezes a pessoa fala, não, mas tá lá na poupança, tá fácil e tal. Não precisa ser na poupança, porque a poupança hoje está rendendo pouco, né, aqui no Brasil, muito pouco. Então, você pode colocar em uma conta remunerada, né? Hoje, os bancos digitais, eles oferecem a conta remunerada com 100% do CDI de rentabilidade. Pode colocar em um CDB também, né, com no mínimo 100% de rentabilidade no CDI. Pode colocar também no Tesouro Direto, que você também consegue sacar imediatamente, né? Ele é D+1, você consegue sacar no dia seguinte, né? Não consegue na hora. Mas aí você pode usar uma outra forma de pagamento, como a gente falou aqui do cartão, né? Ele logo pega o resgate, no dia seguinte você resgata. E tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque às vezes tem fundos de investimento que, apesar de ser na renda fixa, eles têm um prazo de liquidez muito longo. Então, tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa fala, mas eu coloquei num fundo aqui de investimento, é renda fixa, rende pouco. Não significa que rende pouco, que é a melhor opção.
Aqui a gente tem que considerar o todo, né? Eu consigo principalmente resgatar imediato, no máximo no dia seguinte. Se consigo, e esse investimento é um investimento que não é muito volátil, né? Por exemplo, uma ação eu também consigo resgatar muito rápido. Só que a ação ela é extremamente volátil. Pode ser que hoje está custando um valor, amanhã metade, no outro um décimo. E aí eu não posso contar com esse dinheiro no momento de emergência, se eu não sei quanto que ele vai ser. Então aqui, né, no Brasil, nos nossos investimentos aqui, o ideal mesmo é a gente contar sempre com um investimento, então, que tenha liquidez e que tenha também aí no mínimo, né, a taxa de rendimento dele baseada na Selic aí, né, próxima à Selic. Mas vou deixar as meninas continuarem, senão eu falo demais. Não, aqui nos Estados Unidos eu também conheço esses, não vejo outra opção. Hoje, o Tesouro Direto, ele tá é possível você investir nele também pelos bancões, né? Eu não sei se estão cobrando taxa, porque o meu Banco do Brasil, eu só tenho esse como um banco grande, ele não cobra taxa para investir em Tesouro Selic. Mas também as plataformas, as corretoras, você vai encontrar um CDB, você vai encontrar um fundo DI com liquidez diária, que foi isso que a Flavinha enfatizou. O investimento tem que ser liquidez diária ou pelo menos liquidez D+1, que aí você saca já no dia seguinte já está na sua conta. Então, é só chamar atenção para isso mesmo, as taxas, para você também não investir em uma coisa que já vai render pouco, né? E você vai ter ali taxas para pagar em cima que não vai valer a pena. Sim. Aqui nos Estados Unidos a gente tem duas opções, uma delas eu posso falar, a outra não posso diretamente. Uma delas a gente chama aqui High Yield Savings Account. Ela é uma conta, como se fosse uma conta poupança que a gente tem aqui nos Estados Unidos, porém as poupanças aqui nos Estados Unidos, elas crescem nada, é zero. A High Yield Savings Account, ela cresce 0,5%, então você coloca o seu dinheiro lá, ele vai crescer um pouquinho. E Por mês? Muito interessante. Ao ano. 0,5% ao ano. Então, mas ele é composto, né? Ele vai crescer 1 mês, 2 meses, 3 meses, e vai crescendo. Então, se você deixar seu dinheiro lá, você tirar, você vai ter esse crescimento equivalente com o tempo que você colocou lá. Então, eu acho que um ponto importante que vocês colocaram não é simplesmente colocar o dinheiro e achar que ele vai rentabilizar, porque você não quer isso. Você quer liquidez, mas você quer esse pouquinho de dinheiro ele cresça. Então, essa opção aqui nos Estados Unidos, a gente tem bancos digitais que hoje está oferecendo esse valor. Antes da pandemia, a gente estava conseguindo esse mesmo tipo de conta com um valor de 1,5%, 2,3%. Eu comecei lá em 2000 e para lá, era 2,5% que eu conseguia na minha. Hoje já não está, ela já está a 0,5%. Mas ainda está rendendo alguma coisa. Outro ponto que a gente pode colocar sua reserva de emergência é nos ETF de renda fixa que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Alguns deles têm, sim, a liquidez, porém ele tem um risco, né? Porque o que é um ETF? São um grupo não só de ações, ele pode ser Treasury, que é o Tesouro Americano, tem bonds, tem CDs, porém ele vai ter um pouquinho aí de risco. Então a pessoa ela tem que dar uma estudada aí. Eu não indico quem eles são, mas eu falo quais são os tipos, porque nesse caso aí é um ETF misturado que você pode ter uma rentabilidade. E, de novo, a pessoa não pode ser, como que fala? Eu esqueci a palavra. Ambiciosa, no sentido de que a reserva tem que trazer riqueza para ela. Porque não é isso. É pensar na funcionalidade. Para que você quer a reserva? Para te ajudar no momento de estresse emergencial. Então, você não vai ficar querendo aportar e colocar numa cryptocurrency, né? Então, assim, pensar aí onde você vai colocar o negócio. Nossa, Deus. Mas isso acontece, Liz. Acontece pela falta de informação, Sim. por não saber e por querer algo ali rápido, porque está numa situação complicada financeiramente. Eu falo porque eu já peguei casos assim. E assim, eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo muito. Por exemplo, assim, eu não invisto em Bitcoin. Acredito que vai ser uma moeda do futuro, acredito que tem muita coisa a modernizar, mas eu não faço isso. Por quê? Porque eu não sinto respaldo, eu não sinto que é algo que vai me regulamentar se eu precisar, então eu prefiro não fazer. Então, assim, faz 500, faz 100, não vou fazer, isso não vai mudar minha vida, então eu não vou fazer outras coisas. Fiz agora um fundo atrelado a Bitcoin, sim, mas é um fundo através de corretora, e aí sim, só para testar.
é um mercado ainda muito manipulado. Então, assim, o que as pessoas precisam é justamente o que você falou, o que você disse aí. Não é ter essa ganância, não é passar por cima, começar de cima. Se você não constrói um alicerce, a tendência é isso desmoronar. Então, faz a base, faz isso de uma... Mas quando a faz pessoa isso de faz forma isso, mais né? estruturada. Quando a pessoa faz isso, ela está literalmente ignorando qualquer fundamento. Porque Sim. quando você pensa de investimentos, né? A gente está falando de reserva de emergência. Ela é o primeiro passo lá embaixo da coisa básica para você entender o fundamento dela. Quando você pensa em Bitcoin ou cryptocurrency, né? Que é criptomoedas, você está pensando já o seu perfil de risco lá em cima. Você está pensando em volatilidade, você está pensando em altos ganhos com altos ricos, altos perdas com altos riscos. Então, assim, quando você pensa em reserva de emergência, você não está nessa fase. Você está pensando o quê? O que eu posso fazer para me proteger, para me preparar? Agora, se a pessoa está fazendo isso, é irresponsabilidade dela, mas, de novo, é pensar no perfil dela e no tipo de investimento. Já você está tirando fundamentos, né? Sim, Isso aí, é exatamente. montar uma boa base, né? Acho que a Fabi falou a palavra ali que acho que é o melhor exemplo, né? A reserva de emergência é exatamente isso. Você quer construir um prédio, né? Você quer construir algo maior, você faz uma boa reserva que vai ser a sua base, que vai te dar tranquilidade para você continuar fazendo os outros investimentos. E aí sim, quando você tiver já lá com o seu prédio estruturado, você já tá, né? Ele já tá grande. Dá para colocar lá numa cobertura, talvez uma cripto para tal, se for, né, do seu, né, se caso encaixar na sua estratégia, for ali de acordo com o seu perfil, tudo bem, dá para encaixar, não tem problema. Mas aqui a gente está falando mesmo da base, né? E hoje muita gente quer inverter, né? Muita gente quer começar lá de cima. Então você quer já começar na criptomoeda, porque a criptomoeda e é sempre assim, né, gente? Teve essa alta aí agora e tá todo mundo querendo. Aí caiu, aí todo mundo caiu. Caiu, aí tá todo mundo aí vai desesperado. Sair. Porque e aí você entra naquele negócio do justamente sardinhas, né? Esse filtro aí, tá alto, tá feliz, caiu, tá triste, é o ciclo que mostra que a pessoa não tem condição emocional nem financeira para aguentar um mercado desse, que ela precisa se estruturar, entender mais, conhecer mais. É como a Flávia disse, é a minha opção não gostar, porque tem os meus conceitos. Tá tudo bem, né? Que eu não gosto. Mas tem quem faça, e eu respeito, mas faça estruturado. Se eu chegar com uma pessoa que faz criptomoeda, mas que não tem essa base, não tem essa estrutura, a primeira coisa que eu vou orientar é desfazer. Por quê? Porque a pessoa endividada ainda pega um momento de queda, vai ficar mais louca. E isso leva a toda uma série de prejuízos aí, não só financeiro, mas emocional, de estrutura, acaba casamento, acaba família, acaba a vida de pessoas por conta dessas questões. Então tem que ser muito bem planejado mesmo, tem que ser muito bem estruturado. Eu acho que a gente fala, o dinheiro ele nesse assunto é a história dos 3 porquinhos, né? Pensa aí que casa que você quer levantar. É uma casa de palha? É uma casa de plástico? É uma casa de cimento? Então, assim, pensa aí qual que é o fundamento que você tem. Eu, na minha concepção e no meu pensamento, eu não falo para ninguém o que ele tem que fazer e o que ele não deve fazer. Você é dono do seu dinheiro, você tem o controle. Não vai ser nenhum educador financeiro, nenhum coach financeiro, nenhum consultor financeiro, seja lá o título, que vai falar, você tem que fazer isso. Não, quem ganha o dinheiro é você. Você é dono do seu dinheiro. Você quer investir no mais risco, então tenha consciência das consequências. E é o que a gente fala sempre, tá ligado ao emocional. Então, a reserva financeira é aquilo que vai te dar a base para fazer qualquer coisa, para conquistar qualquer sonho. Porque você vai ter a segurança, você vai ter ali a sua base construída, que você vai poder ver uma volatilidade de lá na frente, quando você já tiver o perfil arrojado, investindo em ações, você vai ver a volatilidade da bolsa e você está seguro daquele seu objetivo. Você quer um investimento para longo prazo, então você investe em ações. Para curto prazo, renda fixa. E ali a sua reserva, ela tá para te dar essa segurança, para sempre que você precisar, você ter de onde tirar, você não precisar mexer em outros objetivos. Né? Você começa ali na organização financeira, você sabe ali quanto que você precisa ter de reserva de emergência. Constrói a sua reserva de emergência, você vai ter a base emocional para você construir qualquer outra coisa, para conseguir qualquer outro objetivo financeiro, que vai depender do seu dinheiro. Sim. Independente do montante que a gente tem. Se seja
R$ 100, se seja 1 milhão guardado, essa parcela de segurança, ela sempre vai existir, ela precisa existir nos Uhum. investimentos. Então, assim, é o que a gente vem falando aí há algum tempo. Não existe mágica no mercado financeiro, existe constância, existe paciência, acreditar e agir. Porque se não tomar o primeiro passo, nunca vai acontecer. Então, a reserva de emergência, ela é para trazer justamente essa tranquilidade, resumindo aqui, trazer a tranquilidade e a paz financeira. Não é investimento que você arrisca, você não tem altas rentabilidades. Existem os investimentos certos, como as meninas a gente citou aqui, conta remunerada, um CDB com liquidez. E assim que você for aumentando essa reserva, se for para 6, um ano, dá para pegar algo aí, às vezes com 60, 90 dias, que traga algo melhor. Mas, primeiramente, é para trazer essa base, para trazer essa estrutura. Então, se você não tem ainda a sua reserva de emergência, faça. Não pense, não espere, faça. Talvez até para aquela pessoa endividada, se ela conseguir encaixar isso, vai ajudar ela no final do ano a estar sanando, pagando alguma dívida. Então, não é porque eu sou endividado que eu também não posso começar a pensar nisso. Eu só preciso fazer uma estrutura em cima disso. Mas, ao invés de sair, ele vai ajudar a quitar algo, a dar um norte diferente na minha vida. Precisa acreditar. Saber que é capaz, saber que dá para fazer toda essa estrutura. Essa mensagem que eu deixo aqui para vocês. E as meninas. Você falou um ponto aí da dívida. Desculpa, Eliane, te cortei já algumas vezes. Você falou o ponto da dívida e é muito interessante isso, né? Porque quando a pessoa está endividada e ela não faz a reserva, né? Quando ela vai se reorganizar, ela fala, não, o foco é só pagar a dívida, é acabar com isso logo e tal. Mas quando ela não tem essa reserva, muito provavelmente vai acontecer alguma emergência. E aí ela já está no limite do orçamento dela. O que vai acontecer? Ela volta, às vezes, a ficar inadimplente. E aí, gente, ela cai de novo. Então, isso aí é muito claro, assim. Se você está reorganizando as suas dívidas, está muito endividado, separe, mesmo que seja muito pouquinho por mês, um pouquinho mesmo, é melhor do que nada. Porque na hora que surgir aquela outra emergência, aquela outra situação, você vai conseguir né, suprir aquela emergência ali sem se, de novo, né, endividar de novo, ficar inadimplente de novo ter que começar, né, aconteceu uma emergência e eu acabei não pagando a parcela que eu tinha feito lá do cartão de crédito, negociei e tal, e não paguei. E aí volta aquela bola de neve toda de novo, né? Que é o que acontece com muita gente que tenta. Tem muita gente que tenta sair das dívidas. E às vezes o ponto que ela não consegue sair é justamente esse. Ela nunca tem a reserva de emergência, então ela sempre volta para esse ciclo vicioso aí que não acaba nunca, né? Mas é isso que eu queria só para fechar e agradecer todo mundo que passou por aqui hoje. Obrigada aí, pessoal. Tem uma história que fala justamente disso, que a Flavinha trouxe no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é um cara endividado, eu não lembro o nome dele, que também ele não, que eu sou ruim quer também. pagar as dívidas. E aí ele separa 10% para reserva, 20% para as dívidas e 70% para ele viver, né? Despesas essenciais, despesas esporádicas, aquele 70% ele encaixa dentro do orçamento. E aí ele consegue quitar as dívidas e consegue fazer a reserva financeira. É importante chamar atenção para isso, porque muita gente ela volta a se endividar no momento em que não tem, em que acontece alguma coisa, ela está ali se organizando, né, fazendo o seu orçamento financeiro, sempre monitorando, mas não está montando a reserva, ele está pagando as dívidas. E aí acontece alguma coisa, não tem dinheiro. O que é que essa pessoa vai fazer? Vai novamente se endividar. Então, e ficar inadimplente, né? Que é aquela diferença, né? O endividado tá só devendo, né? Mas tá pagando. O inadimplente, ele nem pagando tá, né? E deixa de pagar, né? E assim, é o que Pedro falou aí, um pouco é melhor do que nada. Se você tem ali um pouquinho, bote ali R$50, reserve R$50 para pagar sua dívida. R$10, gente, tá bom. Vai colocando, tá bom, é alguma coisa. Já dá R$10 aqui nos Estados Unidos tá fácil. Bom, só tem 3 minutos. Só tem 3 minutos, eu quero falar rapidinho. Eu quero falar o contrário. Se você já tem reserva de emergência, não fica pensando, eu vou parar, não vou montar mais. A minha sugestão que eu daria para você é, se você montava sua reserva de emergência, você estava tirando 10%, 20%, reduz. Em vez de você parar de montar esse montante,
já que você tem ali pronto, reduz em 50%. Então era 10%, tira, coloca 5%. Ah, já era 5%, montou, tá beleza? Baixa para 2,5%, mas nunca deixa de fazer, porque na hora que vier uma emergência, você sabe que aquele dinheiro vai estar circulando, vai estar sempre aumentando. Agora, se você vê que o dinheiro está muito grande, aí você começa a colocar de uma forma que facilita para você, mas não deixar de manter. Quem assistiu e achou que é importante, que tem alguém que precisa ouvir essa live e pode compartilhar, pode marcar essa pessoa e qualquer sugestão, qualquer dúvida, pode chamar a gente, que a gente esclarece aí e está aqui para estar auxiliando vocês. Mas não esqueça, reserva de emergência é a base, é o alicerce para que comece a ter sucesso financeiro. Meninas, muito obrigada, até mais, até Beijo, gente. a próxima Obrigada por terça. tudo, viu? Beijo, pessoal. Tchau, Obrigada. beijo.